Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Primeiramente, eu quero fazer uma saudação especial a todos os vereadores e vereadoras, aí a Maria da Glória Meligoto, Leonora Broilo. Fazer uma saudação especial ao nosso prefeito Pedro Ivori Pedroso, né, que está aqui presente. Fazer uma saudação à primeira-dama Cláudia Pedroso, que está aqui também. Saudar o Gilberto Galafassi, secretário de Finanças. Saudando você, quero saudar todos os secretários que estão aqui presentes. Não vou nominar todos, né? Também fazer uma saudação ao procurador do município, o doutor Valdecir Fontanella. Obrigado pela presença. Quero saudar os internautas que nos assistem através do YouTube, a imprensa que está aqui presente, o Zé Teodoro, Rádio Miriam, o Miller, Rádio Espaço, e a TV Sera, o Leandro Adamati, que nos prestigia aí. Fazer uma saudação especial também aos funcionários municipais que estão aqui, funcionários da casa e demais presentes. Desejar convido, então, para fazer parte da mesa, o excelentíssimo o senhor prefeito municipal, o Pedro Ivori Pedroso, para que faça parte aqui da mesa. E também eu convido o secretário da Finança, o Gilberto Galafassi, para fazer parte da mesa. E também eu quero fazer uma saudação especial aos contadores que vão fazer a apresentação também, aí o Gilmar Paulos e o Adriano Toigo, os contadores aí da Secretaria da Finança. Nós tinha em pauta, geralmente o prefeito falaria antes, mas nós vamos mudar o protocolo aí. Então eu passo a palavra, então, já desejar, né, então, ao secretário de Finanças, o Gilberto Galafassi, para que faça a apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Então, a palavra está contigo, Gilberto, e depois a gente, conforme a necessidade, aí pode chamar os guri aí para fazer a apresentação aí. Eu quero cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores, o prefeito municipal, os senhores vereadores, os colegas secretários, a imprensa e os demais que se fazem presente aqui, o colega Valdecir, né, o procurador, e os demais. Eu sou meio prático dessas coisas, então se eu atropelei aqui, o presidente me ensina depois, tá? O Duílio me corrige lá depois. Eu vou fazer só a leitura, então, da abertura. Nós fizemos audiência pública no dia 28, a audiência pública de avaliação do cumprimento das metas, e imediatamente, quando nós terminamos, nós mandamos para a Câmara de Vereadores e combinamos com o secretário que a gente faria a apresentação. Então, eu vou fazer o preâmbulo só aqui, que fica a mesma lógica que a gente fez lá. Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio desse documento o relatório de avaliação das metas fiscais referentes ao quadrimestre de 2020, demonstrado em audiência pública realizada na Prefeitura Municipal em cumprimento do estabelecido no inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e da Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Os números são originários dos relatórios bimestrais e quadrimestrais publicados no mural da Prefeitura e no site do município, www.farroupilhars.gov.br, e para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhamento dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa,
do resultado primário, do resultado nominal e da dívida pública consolidada, bem como o atendimento dos limites da LRF e dos limites constitucionais em relação à despesa com pessoal, educação e saúde. Passo então a palavra ao colega Gilmar Paulos, que é o chefe de contabilidade, que juntamente com o Adriano, eles elaboraram esse material e ele vai fazer então a apresentação dos números e depois fico à disposição, junto com eles, né, obviamente, porque eu cheguei há poucos dias, ainda não estou totalmente apoderado das informações. Obrigado. Então, tá. Então está com a palavra, então, o contador, o Gilmar Paulos, que vai fazer a apresentação, depois, juntamente com o Adriano Toigo. A palavra está contigo aí. Tá, obrigado. Boa noite a todos. Então, damos início à avaliação das metas fiscais, atendendo à Lei de Responsabilidade Fiscal 101. Começamos, então, pela receita prevista e realizada. Nos órgãos públicos, nós temos dois tipos de receita: receitas de capital e receitas correntes. As receitas correntes são aquelas que utilizamos nas despesas correntes para o custeio da máquina e as de capital para os investimentos. Então, temos uma previsão inicial de 258.895.000 para a receita corrente, programada para o período de um quadrimestre, 92.115.000 e realizada 91 milhões. Um percentual de 99%. Receita de capital, então, nós temos prevista para o ano 33.832. Para o período de um quadrimestre, 12.344. Realizadas, 3.386. Percentual de 27%. O total, então, previsto da receita para o ano é 292.727. Para o período, 104.459.000 e realizada no período 94.530. Um percentual de 90% no período. Tá. Como nós estamos apresentando o quadrimestre, então, no ano nós temos 3 quadrimestres. Então, todo o índice que tiver acima de 33,33 para a receita é bom. Abaixo significa que não atendemos a meta. Acima é um resultado positivo. Já na despesa, quanto mais baixo de 33, melhor, que significa uma economia do executivo. Vamos abrir então um pouco as receitas. As receitas tributárias, então, foi prevista para o ano 61.538.000. Realizada no período 24.721.000. Isso dá em torno de 40%. Aqui temos a questão do IPTU, que normalmente ele entra no primeiro quadrimestre, então ela acaba impulsionando esse índice para cima. Nós temos então 40% no período. As transferências correntes, nós temos transferências correntes da União, prevista para o ano 70.087.000, realizada no período 21.766.000, então um percentual no ano de 31%. Transferências correntes parte do Estado, prevista para o ano 74 milhões. Realizada no período 26.352.000. Realizada percentualmente no ano 36%. Significa que nós estamos um pouquinho acima da meta. Transferências correntes, então, essa transferência aqui dos municípios é o cofinanciamento que temos com o que os municípios têm com o Hospital São Carlos. Ele transita o valor pela conta do município, mas é um valor que vai direto ao São Carlos. Então, dentre as transferências do município, nós temos o cofinanciamento, que é o maior valor aí dentro. Então, previsto para o ano, 1.996.000, no período 411.000, realizado, então, no ano 21%. Em virtude de que o hospital está preparado para a pandemia, então não está mais fazendo as cirurgias eletivas, automaticamente o repasse também reduz.
Transferências de instituições privadas, então temos previsto para o ano 1.070.000, realizado no período 140 mil, 13%. Transferências do Fundeb, previsto para o ano 45 milhões, realizada no período 16 milhões, um percentual de 36%. E aqui estamos também um pouquinho acima da meta. Transferências de pessoas físicas, 67.500 prevista para o ano, realizada no período 16 mil, 24% arrecadado. E os depósitos não identificados, então nós temos algum problema de arquivo bancário, algum depósito que a gente precisa um tempinho para identificar, e isso vira o mês, e no final do mês ele fica numa conta então chamada depósito não identificado, mas posteriormente a gente identifica e faz o lançamento correto. Mas ali, como nós temos um limite para fazer o fechamento, então naquele dia nós tínhamos 140 mil em depósito não identificado, mas já foram identificados. Na próxima já vai estar resolvido esse problema. Que não é um problema, é uma questão, até questão de arquivo que corrompe, que não dá de fazer no dia. Então, a questão do Fundeb. O Fundeb, então, previsto 45 milhões, realizado no período 16 milhões. Os valores que o município deposita para o fundo, para o ano está previsto 24 milhões. E realizou, até no período, 8.386.000, 35%. E o Fundeb, não sei se todos sabem, mas ele é um fundo que todos os municípios contribuem e depois esse fundo retribui aos municípios por atendimento a crianças nas escolas, né? Então, o município de Farroupilha tem bastante atendimentos, tem acima, então ele tem ganho com o fundo. Então, esse ganho previsto para o ano é 20.884.000, realizado no período 7.736.000. No conjunto de tudo isso aí, então, é previsto 45 milhões ao ano. As demais receitas correntes, então, nós temos a receita de contribuição, que o grande valor aqui expressivo é a contribuição para a iluminação pública, prevista para o ano 2.700.000, realizada no período 955.000, percentual de 35%. As receitas patrimoniais, então, prevista para o ano 1.553.000, realizada no período 396, um percentual de 26% ao ano. As receitas de serviço, então, prevista para o ano 360.000, realizada no período 43.000, um percentual de 12%. E outras receitas, então, 469.600 previstos para o ano, realizada no período 76.560, um percentual de 16%. As receitas de capital estão previstas para o ano 33.832.000, realizada no período 3.386.000, 10% no ano. Isso também é em função de investimentos, a grande maioria são obras, e os valores são liberados conforme a obra anda. Aqui nós temos, então, o resultado orçamentário, que é a previsão da receita, a previsão da despesa, como se comportou até então. Então, previsão da receita para o ano 2020, 292.727.000, realizado no período 94.530.000, um percentual de 32%. Ficamos um pouquinho abaixo da meta, mas aqui tem a questão da receita de capital que puxou um pouco para baixo. Previsão da despesa, então. Despesas correntes prevista para o ano, 250.596.000, realizada no período 73.057.000. Percentual no ano, 29%. Aqui nós estamos bem, estamos abaixo de 33%, então está significando uma economia aí de mais ou menos uns 4 a 5 pontos percentuais.
As despesas de capital, então, prevista para o ano, 53.654.000, realizada no período, 7.257.000, um percentual de 14% no ano, desculpa. Então, previsto de despesa para o ano, 304.900.000, realizado no ano, 80.315.000, 26%, então, no ano da despesa. Então, temos o resultado. A previsão atualizada da receita com a despesa, nós temos um déficit de 12.173, um superávit de um déficit orçamentário, porque a gente já suplementou o chamado superávit na despesa. Então, ela acabou ficando maior do que a receita, porque quando o orçamento é feito, há um equilíbrio entre a receita e a despesa. Neste momento, a gente já suplementou o superávit financeiro na despesa, então houve essa diferença aí. A questão orçamentária, daí sim, aí nós temos a execução dela, nós temos 94.530.000 de arrecadação para uma despesa realizada de 80.315.000. Aí sim nós temos uma economia de 14.214.000. Até o primeiro momento, né? Visto que tem receitas que entram no primeiro quadrimestre que acabam puxando esse índice para baixo. Depois ela começa a se estabilizar. Juros e amortização da dívida. Então, nós temos elencado aqui as dívidas que o município tem com empréstimos. Então, foi amortizado, então, no período, 1.962.000, e de juros e encargos foi pago 1.129.000. Juntando esses dois números, dá em torno de 3.100.000. Aqui nós temos, então, os investimentos realizados pelo Executivo. Então, tem os maiores, não todos, pegamos uma linha um pouquinho acima de 20.000, 25.000, porque tem outros investimentos que apenas começaram, então tem um valor menos significativo, mas depois ele se torna significativo. Então, aqui temos o valor significativo em retificação e pavimentação de vias públicas urbanas. Aqui entra o restauro lá da VRS 813, no começo do ano. E também temos a construção e pavimentação de estradas e pontes, que é o programa Prodetur e também o PARU, e também está andando. Aqui, quem está acompanhando pelo relatório, eu unifiquei dois quadros, o quadro 9 e 10, e para expressar a despesa com pessoal. A despesa de pessoal, ela tem uma composição que a receita é dos últimos 12 meses, não é do ano, é os últimos 12 meses, assim também para a despesa. Tá? Então, a receita corrente dos últimos 12 meses, chegamos a 232.206.000, para uma despesa, neste mesmo período, para o Executivo de 84.898.257,79. Um percentual de 36,56%. E para o Legislativo, que a gente também faz a contabilidade lá do Legislativo, então, 2.307.489,65, percentual 0,99. Tem também um histórico embaixo, então, para quem quiser acompanhar, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 2013, 36,52 para o Executivo, 2014, 36. O que quero ressaltar é que 2017 foi o ano que nós incluímos o valor repassado para o PRO como folha. E aí, isso em virtude de apontamentos do Tribunal de Contas. Aí foi incluído no orçamento e então chegamos a 46,99%. No ano seguinte, o Tribunal de Contas, um novo parecer, ele desconsiderou como despesa de pessoal. Então, a gente retirou aquele valor. Só deixamos o valor da folha dos agentes de endemia lá que eram contratados na época pelo ProSaúde.
Receitas e despesas vinculadas à educação. Então, são receita de impostos e transferências constitucionais, um valor previsto para o ano 174.626.000, arrecadado no período 60.794.000, 35%, para uma despesa em educação prevista para o ano 51.392.000 e realizada no período 10.544.946,46. Aqui um parênteses, para o ano está previsto investimento de 29,43%, mas em virtude do IPTU e algumas receitas mais generosas no primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, o percentual de educação até o segundo quadrimestre ele fica abaixo do limite constitucional, que é os 25%. Mas a previsão orçamentária é de 29% a 30% no exercício. E é possível, sim, que o dever é cumprir os 25% no exercício. Tá? Então, para o período até então, nós temos um investimento em educação de 17,35%. Receitas e despesas vinculadas à saúde. A base de cálculo da receita é a mesma, então, prevista anual 174.626.000, arrecadado 60.794.000, percentual de 35% ao ano. Despesas previstas para a saúde para o ano 2020, 29.948.359 e realizada no período 12.126.096,38. Aqui, então, nós temos uma previsão de investimento em saúde para o ano de 17,15, mas no primeiro quadrimestre nós já chegamos a 19,95%. Agora eu passo a palavra para o contador Adriano. Obrigado ao Gilmar Paulos, contador. Estamos dando continuidade, então, o Adriano, o Igor, né? Da continuação à apresentação aí da primeiro quadrimestre de 2020. Então, boa noite a todos. Continuando com a apresentação, nós temos agora o resultado primário, que é o principal índice para medir a solvência de um setor público. O cálculo é feito considerando a receita total do município no quadrimestre, que foi de 94.530.000, se desconta as receitas financeiras, que são os rendimentos das aplicações, as operações de crédito e amortização de empréstimos. Então, temos uma receita primária de 92.489.000. Da mesma forma, para calcular a despesa primária, é considerada a despesa total do município no quadrimestre e descontadas as despesas financeiras. No caso, então, os juros e encargos da dívida, concessão de empréstimos, aquisição de títulos já integralizados, amortização da dívida, despesas intra-orçamentárias e a reserva de contingência, fechando no total de despesa primária de 69.322.000. Então, dessa forma, calculando a receita primária menos a despesa primária, fechamos em 23.167.000 de resultado primário. A importância do resultado primário, então, é para medir se os gastos com as necessidades públicas são compatíveis com a arrecadação do município. Dessa forma, estamos 553% acima da meta de 4.186.000. Da mesma forma, o resultado nominal, também um principal índice, que tem como objetivo medir o controle do endividamento público do município. Dessa forma, a gente pega o resultado primário, que foi os 23.167.000, soma os juros e encargos ativos, que são os juros que o município recebe, principalmente através das aplicações financeiras, e desconta os juros e encargos passivos, que são os juros que o município paga relativo aos financiamentos. Dessa forma, temos um resultado nominal de 22.829.000, né, que então seria a sobra que o município tem para amortizar o principal das dívidas que ela possui.
Então, bem acima do valor estipulado da meta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 517%. Aqui temos o quadro de demonstração da dívida. Nesse quadro, podemos ver que a dívida consolidada do município em 31/12/2019 era 20.153.000, e agora, no final do quadrimestre, 30/4, temos 20.215.000. Ali, percentual 100%, mas ele dá um pouco a mais, porque é R$65.000. Alguma liberação de algum financiamento aumentou esse valor, ao mesmo tempo em que tem a amortização dos financiamentos que a gente já começou a fase de pagamentos. Então, analisando ali os 20.215.000 de saldo da dívida com as deduções, entre elas a principal, que é a disponibilidade de caixa, que é 47.629.000, já descontando os restos a pagar processados e somando os demais haveres financeiros, temos uma dívida consolidada líquida de menos 25.716.000. Isso muito se deve, que nem o Gilmar falou, às receitas que elas já entraram antecipadamente, principalmente o IPTU. Então, ela gera uma disponibilidade de caixa alta, né, deixando a dívida consolidada, nesse caso, negativa. Aqui temos a demonstração dos restos a pagar, separada pelos principais recursos do município. Na primeira coluna, ali onde tem valores, são restos a pagar de exercícios anteriores. Então, são despesas liquidadas que faltam pagar, isso de exercícios anteriores, então 2019 para trás, e as inscrições no exercício são as despesas liquidadas desse ano que ainda falta pagar. Então se compara com a disponibilidade financeira da terceira coluna, e assim se apura o superávit financeiro no final desse quadrimestre. O superávit financeiro, então, no total foi 34.138.000, sendo que 16.566.000 é o superávit do recurso livre. Então, considerando o saldo em caixa e pagando todas as despesas que já estão liquidadas, nós temos essa sobra de superávit. Aqui começamos, então, falando um pouco do Fundo de Previdência, que são as receitas previdenciárias. Aqui são algumas receitas correntes, a primeira parte, temos a segunda parte logo em seguida. O que chama bastante atenção aqui, então, são o rendimento das aplicações, que no caso deu 0. Isso muito reflexo do impacto da pandemia na economia. Então, nós estamos com as nossas aplicações negativas. Nós tivemos um mês de março muito fraco, muito ruim, e agora em abril e maio estamos recuperando, mas elas ainda permanecem zeradas. Acredito que conforme o andamento do ano, ela tende a recuperar. Seguindo aqui, nós temos as demais receitas do fundo. São receitas que são chamadas intra-orçamentárias, porque elas vêm da prefeitura, é a prefeitura que paga para o fundo essas receitas, começando ali pela contribuição patronal, separando ativo, inativo, pensionista, de sentenças judiciais. Depois nós temos os parcelamentos que o município paga com o fundo. São 3 parcelamentos. Aqui está dividido o principal e os juros. Detalhe que o parcelamento 167 de 2015 ele está quitado, por isso que ali a realização dele foi 95%. Da mesma forma, os juros do parcelamento 167 também 95%, já foi pago tudo agora em março. A partir de abril a gente só possui os outros dois, o 168 e o 774. Então, a parte das despesas previdenciárias, o total no quadrimestre foi 10.123.000, sendo 9.360.000 de aposentadorias, 762.000 de pensões e 231.090 da compensação previdenciária do regime próprio com o regime geral. Isso deu no primeiro quadrimestre, então, um déficit de 1.595.000 no Fundo de Previdência. Bom, enfim, o nosso comentário final aqui é: os resultados apresentados permitem concluir que a despesa com pessoal e a dívida consolidada líquida, como proporção da receita corrente líquida, encontram-se dentro dos limites legais,
as metas fixadas para o resultado primário e para o resultado nominal foram superadas, o índice de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino está abaixo do exigido pela lei, porém a tendência no decorrer do exercício é o atingimento da meta, e os índices de gastos com as ações de serviços públicos de saúde está acima do exigido pela lei. Fica demonstrado assim o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós temos o relatório, ele tem 22 páginas, ele traz esses quadros e com muitas informações a mais, então, quem se interessou, ele está disponível no portal da Transparência do município. Então, a princípio seria isso, não sei se alguém tem algum questionamento, né? Não sei se o Gilmar tem alguma coisa a mais, se não, a gente... Eu não sei se o secretário de Finanças, o Gilberto Galafassi, quer fazer alguma complementação, depois a gente passa a palavra até para os vereadores, que se alguém quiser... Importante aqui de conhecimento, aqui tem gente nessa casa que conhece esse relatório de trás para frente muito mais do que eu em 2 semanas, efetivamente. Mas nós temos técnicos gabaritados aqui para fazer esse trabalho. Então, só corroborar com o que falou o Adriano, o relatório, com a explicação de cada número que está aqui, ele foi publicado no portal de transparência, ele foi enviado também para a Câmara de Vereadores, então imediatamente ficou pronto, que é o primeiro lugar que a gente manda, foi publicado lá na audiência. E a gente também compartilhou com as entidades. Nós tivemos a visita lá na semana passada das entidades, então no dia que estava publicado no portal de transparência, por quê? Porque fica mais fácil, ele baixa no e-mail lá e consegue acessar. Então, como disse o Adriano, qualquer dúvida, qualquer situação, a gente está à disposição. Claro que, às vezes, a resposta eu não tenho ela aqui de imediato, porque nem seria até uma temeridade se eu tivesse isso pronto, mas então está à disposição. Eu posso comentar, foi citado várias vezes a questão do IPTU, que pode gerar um pouco de dúvida, né? Eu só quero comentar o seguinte, nós tínhamos uma previsão de receber de IPTU desse ano de 25.476 no nosso orçamento. Nós recebemos até o final do mês de maio 16.206, ou seja, 64% ou cota única ou primeira parcela. Então, 64% do valor foi recebido até o dia 29, né, porque foi sábado. E tem ainda para receber 36%, então, 9.269, que ele está dividido em mais 5 parcelas, junho, julho, agosto, setembro, outubro, então, que dá 7%. Mensalmente tem uma previsão de entrar R$1.853.000 de IPTU até o final do ano. Eu queria dar esclarecimento, porque várias vezes ele falou, claro, o IPTU como entra no início do ano, e muitas pessoas, por incrível que pareça, eu inclusive, como cidadão, eu era só um cidadão no dia 20, antes do dia 20 de março, eu não era servidor, não tinha essa obrigação formal aqui, pagaram a cota única lá atrás, até com receio, né, e tal. E qualquer alteração, qualquer mexida nisso impacta muitas mudanças. Nós tivemos que refazer os carnês, fazer algumas coisas, tem custo. Então, por isso que a gente foi feita aquela prorrogação, que foi feita lá atrás, e a gente até agora, então, manteve essa posição, porque tem aspectos jurídicos, tem aspectos legais e de sistema também de se fazer alteração. Então, por isso que eu queria só comentar essa questão, presidente do IPTU. Então, a palavra está à disposição dos senhores vereadores, se alguém quiser fazer algum comentário aí, ou alguma pergunta, né? Tanto sobre a avaliação aí das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020, e alguma coisa também sobre o IPTU, que também foi levantado agora. Só me permita mais uma parte, presidente. O que a gente pode observar na apresentação desse quadrimestre é que nós estamos muito equilibrados financeiramente. Nós ainda não tivemos aqui o impacto da pandemia, o que não nos permite ainda fazer... Se nós fôssemos fazer uma projeção para frente do que a gente está vendo aqui, a gente tem uma projeção muito positiva. Nós agora faremos, a exemplo do que se faz das companhias internamente, fechamento no próximo dia, os dias mais possíveis de fazer, a previsão do Gilmar é fazer dia 10, uma análise técnica, e aí a gente começar a olhar o que aconteceu, porque em maio a gente consegue ter uma visão melhor. Esses números são até
abriu. Então, aqui nós temos uma situação, eu digo, privilegiada, se a gente olhar uma série de municípios ao nosso redor que tem uma situação financeira muito diferente do que a nossa. Desculpa, presidente, obrigado. Tem o vereador Fabiano Piccoli, que quer fazer alguns questionamentos aí. Boa noite a todos, colegas vereadores, ao nosso prefeito Pedro Pedroso, primeira-dama Cláudia, os secretários presentes, secretário Galafassi, secretária Elda, doutor Valdecir, secretário Pablo, parabéns, Pablo, pela nomeação. E a equipe de trabalho, duas perguntas. Lá no quadro 3, nas transferências correntes, que convênio é esse de 300 mil que não se concretizou? Transferências correntes, só que não está ali, está só está aqui no relatório. E abaixo da cota parte da LCO, da Lei Candir. Essa aí. E a segunda pergunta é o recurso que vai vir do governo federal ainda não está nessa previsão, esse recurso que vai vir de auxílio da pandemia. E para finalizar, senhor presidente, queria parabenizar o executivo, porque são números louváveis, é uma administração que vem cumprindo com a lei de responsabilidade fiscal e é muito importante para todos nós. Obrigado. Obrigado, vereador Fabiano. Quem vai responder é o contador, Guilmar Paulos. Quanto à primeira pergunta, então, a questão do convênio, é o convênio PISACOP, que ele é executado pela Secretaria de Agricultura. Isso aí, ele está ainda em execução e ele não entrou ainda porque teve uma pequena parada ali, uma questão legal de prestação de contas, mas é o PISACOP, o convênio. Quanto ao repasse do auxílio financeiro do governo federal, ele é um auxílio para repor perdas. Se ele é para repor perdas, ele já está neste orçamento de 290 milhões. Então, ele não é um dinheiro extra. Então, para deixar bem claro que o dinheiro extra está lá naquele ladinho que diz 10 bi, que vem para o combate direto do coronavírus. Que daí sim, desses 10 bi, 7 bi vão vir para os estados e 3 bi vão vir para os municípios, conforme a população local. Os demais, os 50 bi, que estão divididos em 30 bi para estados, 20 bi para os municípios, que aí dá aquele valor de 9 milhões e 400 para o município, ele veio para suprir as perdas já previstas e não todas ainda, né? Tem perdas ainda que vão vir para frente, mas acredito que já no próximo dia 10, aí, com a análise do fechamento que nós vamos ter, acredito que Farroupilha, dentro do ICMS e ISS, nós já vamos ter mais de 5 milhões de perda. Esse valor vai vir, então, para suprir essa perda, para nós conseguirmos cumprir o orçamento. Então, esse dinheiro já está dentro, ele não é dinheiro novo. Pode questionar. Obrigado, senhor presidente. A informação que se tem é que esse recurso foi perdido pela falta de envio de documentos para o governo federal. Confere? Não confere. Farroupilha vai ser contemplada com 9 milhões e 400. Não, dos 300 mil, do PISACOP. Não foi prestado contas ainda. Não foi prestado contas ainda, então não vai ser perdido. Ele já está sendo executado, Fabiano. Então tem agora a parte de prestação de contas, mas não é por falta de envio de documento. Até onde eu sei, é prestação de contas e ele já foi executado numa proporcionalidade aí acima de 50%. Mas podemos sim, retornar sim formalmente essa informação, então. Era isso? Não sei se tem mais algum vereador que... Com a palavra, o vereador Ariel Soares. Senhor presidente, senhores vereadores, bom, só para
algumas coisas que a gente ouviu, e eu participei da audiência que teve na prefeitura, na demonstrativa do primeiro quadrimestre, e dizer que nós vimos algumas coisas, por exemplo, a folha de pagamento, quando ela está a 36%, e ela pode chegar mais, a gente sabe, nós também temos que considerar que, relativa a anos anteriores, ela acaba subindo, sim. E ela dá a impressão de que não aumentou muito a folha de pagamento, porque o orçamento aumentou bastante. O orçamento do município foi elevado e o percentual acabou se achatando um pouco pela elevação do orçamento. Outra questão que eu vi aqui, Gilmar, não é questão de corrigir, tá? Eu sei que tu falou como foi uma economia. Na verdade, não foi economia. Tem 14 milhões que vão ser diluídos durante o ano para pagamentos de algumas coisas que não foram pagas até agora, ou que entrou valores para a administração municipal em que não foi pago ainda. E que, não, na verdade, ele entra em 4 meses um valor maior, mas que até o final do ano, seja o que for, né, seja lá para pagar 13º, seja para pagar despesas, enfim, várias despesas, ele vai se diluir esses 14 milhões até o final do ano. Então, naquele dia da apresentação, eu não levaria isso como uma economia, porque não é, na minha opinião, verdadeiro dizer economia. Ela é um valor que está sobrando, mas que vai ser diluído logo ali na frente, porque a prefeitura, o município, queira ou não queira, tem suas despesas. Então, eu vejo como só essa correção que eu gostaria de fazer. No que diz respeito à saúde e à educação, nós estamos acima do que é o valor. E como o Gilberto falou lá na apresentação, secretário, de que nós não estamos vendo o que vai acontecer lá no futuro, estamos fazendo uma demonstração daquilo que ocorreu nos primeiros 4 meses. E eu concordo com isso. Mas a gente sempre... e você que veio da iniciativa privada sabe mais do que eu, que tudo aquilo que está acontecendo agora tem que ter o olho para o futuro para saber o que vai acontecer lá no final do ano. Então eu analiso alguns números assim, sempre pensando no que vai acontecer lá no final, porque nós sabemos que este ano vai ser um ano de recessão, de recursos menores, né? Nós estávamos vendo aqui, se nós formos ver a arrecadação daqui um pouco que tem a menor, é porque eram 22 milhões de empréstimos e que entrou 1 milhão e pouco de empréstimos até agora, porque conforme a obra vai sendo feita, não é que não vai vir, conforme a obra vai sendo feita, vai ser liberado o dinheiro do banco para entrada no município. Só que isso não quer dizer que ainda nós temos mais 20 milhões para entrar na prefeitura. Quer dizer, nós podemos dizer que sim, que vai entrar os 20 milhões, mas que nós vamos ter essa despesa também, porque só vai entrar aquilo de financiamento que vai ser gasto, né? Ou se não for gasto até o final do ano, porque não pagar até o final do ano, vai ficar para outro ano, mas esse investimento, esse dinheiro já está comprometido, na verdade é isso, né? E além de estar comprometido com as obras que vão ser feitas, ele ainda vai ter que ser pago depois desse financiamento, né? Então, só essas colocações, mas dizer que no primeiro quadrimestre não se vê assim que o município esteja com as finanças com problema, não, eu acho que está bem, mas deixo sempre a preocupação de que durante o ano, com certeza, o trabalho não vai ser fácil para manter estes valores em dia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Arielson. Não sei se vocês querem fazer se me permite, eu quero fazer um comentário. Com a palavra, então, o secretário de Finanças, o Gilberto Galafassi. Desculpa. O Arielson fez a observação, vamos dizer assim, com a propriedade de quem tem conhecimento de causa e que já pilotou isso aqui muitas vezes e conhece bem. E as suas observações, elas são importantes. Por isso que muitas pessoas vêm me perguntar, mas o que tu acha que vai acontecer? Eu, como secretário, não posso dizer o que eu acho, eu tenho que ter números que dizem a verdade. E uma situação bem interessante, se a gente observar, né? Eu tenho uma empresa, eu em março emiti uma nota fiscal e eu teria que pagar em abril o Simples Nacional. Lá no Simples Nacional entra um pedaço dos impostos que depois vem para o município. O governo federal prorrogou para 20/7 o pagamento do ISS. Então, as empresas
se beneficiaram dessa questão, toda a empresa jogou para frente. Tenho lá um boleto para pagar dia 20/7, então a nossa parte também vai demorar para vir. Esse desencontro que a gente cita agora com a relação ao IPTU vai acontecer de verdade, não só imaginário, porque na frente as receitas vão se desencontrar em algum momento. O importante está esse equilíbrio que você falou, é importante porque elas vão enfrentar coisas ali na frente que a gente não tem noção ainda. Obrigado, Gilberto. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Então, mais ou menos, seria isso. Bom. Eu vou pedir para agradecer, né, os contadores, o Gilmar Paulos e o Adriano Toigo, né, pela apresentação. Se vocês quiserem sentar, o Gilberto ainda vai ficar mais uns minutos aí conosco, né? E agora, então, eu vou passar a palavra, então, ao nosso prefeito municipal, o Pedro Evorio Pedroso, né, para fazer a apresentação de um projeto de lei e fazer as suas colocações necessárias. Com a palavra, senhor presidente, senhor prefeito municipal Pedro Evorio Pedroso. Boa noite a todos. Quero saudar o presidente da Câmara, carinhosamente, meu amigo Fernando. Quero saudar os vereadores e agradecer a oportunidade de a gente estar conversando com vocês. Saudar minha esposa Cláudia Pedroso, que está ali ligada no celular. Hoje em dia é um fenômeno do celular, não tem nenhum que não tenha celular na mão. Quero saudar o Dr. Valdecir, que é nosso procurador. Saudar todos os secretários que estão aqui. Nosso objetivo nessa visita, senhor presidente, primeiro, que é de estreitar os laços entre executivo e legislativo. Somos poderes paralelos instituídos por voto e referendado na Constituição e que temos, no mínimo, o compromisso de conviver com harmonia e poder nos ajudar. A Câmara de Vereadores é um filtro importantíssimo. Cada vereador tem sua forma de pensar e representa uma parcela da sociedade. E é com essa expertise que a Câmara ajuda a ter boas administrações. Eu tenho esse entendimento porque fui vereador 2 vezes e por 2 vezes fui presidente dessa casa e sei a importância que tem o trabalho do vereador. Eu quero começar apresentando, se o senhor me permite, apresentando algumas modificações que a gente fez no grupo administrativo. E eu quero salientar o seguinte: nenhuma dessas modificações, nenhuma delas tem caráter de buscar certo ou errado, mas todas as modificações que a gente está fazendo, elas têm um objetivo: nos adaptar aos novos tempos. Como diz o Galafassi, ao novo normal. Porque não estamos mais no normal que a gente tinha alguns meses atrás. É como se tivéssemos uma isquemia e parte do nosso corpo passou a reagir diferente. E nós estamos, então, nesse novo normal. Alguma coisa em nós, alguma coisa na humanidade não está correta. E nós vamos ter que passar essa fase. E esse novo normal, nós vamos ter que nos adaptar para sobreviver. A administração pública, ela tem que ser sensível à mudança em que o mundo passa. Nós não estamos num momento qualquer. Nós estamos passando uma pandemia, nem nós lembrávamos que existia essa palavra, e hoje é algo do nosso cotidiano. Uma praga secular atinge a nossa geração. A última praga grande foi em 1920, foi a gripe espanhola. 100 anos depois, está a nossa geração com o desafio de fazer sim a defesa, de ajudar a nossa geração a sobreviver e a de nossos filhos e netos por consequência. Sei da responsabilidade que temos
Sei da seriedade que nós temos que ter. E me coloco nessa posição para trazer aos senhores com toda a sinceridade, com toda a força do meu ser, as modificações que faço, não pessoais, mas institucionais, para enfrentar esse momento. Na parte jurídica do nosso município, nós temos como base o Dr. Valdecir. Ele é um procurador de carreira e todos os senhores conhecem e sabem da sua história. Escolhi o Dr. Valdecir por ser a pessoa que é. E ele reorganizou uma equipe e toda e qualquer estrutura jurídica vai vir da opinião desse homem. E isso eu quero deixar bem claro. Na parte financeira, senhores, já fez a sua apresentação aqui, todos o conhecem. Buscamos, então, no mercado, um profissional que pudesse ter a visão interna e externa. Nós temos os dois meninos que estavam aqui conosco, o Adriano e o Gilmar, extraordinários, os dois. Gilmar foi nosso secretário até esses dias trabalhando, e não é demérito ao Gilmar, porque o Gilmar é muito competente, os meninos são muito competentes. Mas nós buscamos uma pessoa que pudesse ter uma visão maior. E eu disse para o Gilberto, Gilberto, a pandemia parou um pouco o mundo. O nosso município precisa de ti. Nós precisamos de ti, não o Pedroso. O município de Farroupilha precisa de ti. E o Gilberto veio e eu estou muito feliz por isso. Para a administração, a gente pegou, senhor presidente, nós pegamos o município bem naquela troca, onde saem os titulares que vão se licenciar, Elcio, que saem para concorrer, né? Então, tu perde toda aquela linha de frente e havia uma necessidade, e eu tive essa preocupação de ter alguém que tivesse conhecimento nessa área. Doutora Elda Prutomesso, concursada da Prefeitura de Carlos Barbosa, trabalhou por muitos anos nesses setores, e eu a convidei, então, para que pudesse não deixar eu errar, sabe, me ajudar nessa parte aí, que a gente pudesse tocar a administração. Na parte de assistência social, chamei a doutora Renata Trubian. Na parte de obras, da parte de desenvolvimento econômico, nós temos Gelson Parodes. Na parte de desenvolvimento rural, Daniel Trois. Na parte de meio ambiente, Adriano Colferai. Na parte de planejamento, Secretaria de Planejamento, Alex Gobato. Ainda não. Então, agora eu vou trazer o projeto aqui. Na saúde, nós convidamos uma profissional de carreira. Que é a secretária Vanessa, e ela é uma profissional de muitos anos, que representa o bom profissional que trabalha discretamente e que produz muito. Mas nós temos o Davi, que é meu companheiro, que foi nosso companheiro nessas pandemias, que continua lá como subsecretário, que faz um trabalho extraordinário, Davi. E o Davi vai permanecer conosco até quando achar necessário e que for importante para a vida dele também. Tenho muito carinho e muito respeito pelo Davi. Secretaria de Esporte, Miguel Ângelo. E eu trouxe, senhor presidente, então, o projeto de lei que promove algumas mudanças. E eu passo às mãos. A gente já veio, já protocolamos na casa, mas eu passo oficialmente às suas mãos e eu passo a fazer um comentário sobre ele. Isso aí. Vamos se apertar a mão aqui, depois nós passamos ao álcool gel. Isso aqui. Foi no final da palestra, passamos ao álcool gel. Nesse projeto de lei, senhor presidente, nós sugerimos algumas mudanças para a Câmara nos autorizar. E por que essas mudanças?
Porque nesse período que a gente está, nós somos obrigados a adaptar o nosso município ao novo momento que a gente vive. Não se tem tempo hábil para nós fazer uma reforma administrativa, porque a gente precisa economizar. O que achamos importante? Achamos importante, então, quem sabe, não ocuparmos alguns cargos, e para que não tenha tentação de, no tempo aí, fazer a ocupação deles, nós achamos por bem distingui-lo por lei. A nova administração que virá, seja ela qual for, ela vai ter um novo momento, um novo tempo, e vai ter condições de fazer as reformas necessárias. Nós vamos, então, juntar algumas secretarias. Nós vamos juntar a Secretaria de Planejamento com a Secretaria de Meio Ambiente, fazendo dela um secretário só. Nessa secretaria vai passar a dirigir o secretário Pablo Ues, que ele trabalha no meio ambiente e ele também trabalhou no planejamento. As duas estruturas permanecerão paralelas. O secretário atual do planejamento passa a fazer um segundo escalão e nós vamos ter o mesmo andamento das duas secretarias, só com um custo menor, só que com um secretário e um subsecretário. Os outros secretários serão alocados em outras posições, porque são pessoas muito importantes, mas neste momento é mais importante o município do que nós. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano absorverá a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trânsito, absorverá a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Hoje já, a Secretaria de Trabalho e Renda, ela já executa obras no interior, por exemplo, aquelas obras do Salto Ventoso, que, aliás, eu estive visitando sábado, já chegamos com pavimentação asfalto já lá na ponte. Já estamos chegando ao Salto Ventoso por parte de Nova Sardenha e passamos a Linheli, já subimos o morro da Linheli, então, nos próximos meses já teremos toda aquela pavimentação pronta. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico já fazia isso, então agora ela vai absorver a Secretaria de Obras. Elas vão ganhar uma nomenclatura mais simples aqui, depois os senhores verão. Então, junta também essa aqui. Secretaria Municipal de Turismo e Cultura absorve esporte e lazer, também junto, tornando-se uma secretaria só. Gestão e Desenvolvimento Urbano permanece a mesma coisa, a Municipal de Desenvolvimento Rural também permanece, chamando hoje Secretaria Municipal de Agricultura. Assistência Social e Habitação também permanece no mesmo formato. Finanças, Educação e Saúde também no mesmo formato. Ficaremos, então, com 9 secretarias. Nós vamos, nesse projeto de lei, senhores vereadores, nós gostaríamos de eliminar, então, por lei, 3 secretários municipais. Nós vamos eliminar a figura do procurador-geral e o subprocurador. Nós temos a ideia de que o procurador de carreira e o corpo técnico de nosso município tem competência, sim, de cuidar de nós. Isso é minha opinião e é uma economia que a gente vai fazer. O chefe de imprensa e comunicação social também vamos eliminar por lei, subprocurador que eu já falei, 3 diretores gerais e 3 secretários. Naturalmente, não se tem, nesse período, vice-prefeito, e nós não vamos preencher também o cargo de chefe de gabinete. Esses cargos e seus encargos, dão em 7 meses uma economia de R$ 1.193.208. Quando convidamos o Galaface, uma das tarefas do Galaface, da Elda, do Valdecir, era nós enxugar o que dá. E eu volto a dizer, nenhuma dessas mudanças são feitas por estar certo ou errado, mas são feitas
pela necessidade de adaptação. Então, nós como é que se diz, Valdeci? Cancelamos? Rescindimos. Essa é a palavra. Nós rescindimos alguns contratos. Nós rescindimos um contrato de prestação de serviço de Curvelo e Pasqualini, um contrato que nos gera uma economia de 126 mil nesse período. Nós rescindimos um contrato com Rodrigues e Rodrigues, que nos gera uma economia de 101.600 e poucos nesse período. Nós rescindimos um contrato de assessoria de prestação de serviços lá em Brasília, que nos gera uma economia de 40.775 neste período. Nós temos algumas suspensões, que é o contrato do software, que a gente tem que, e a assessoria jurídica está buscando o ressarcimento e a reorganização disso. Esse aí são 3 milhões e poucos que se deixa de pagar nesse ano. Nós temos o contrato da Gigacom, que é alguma coisa referente às escolas também. Nós paramos eles e vamos ver agora como fazer. Esse nós deixaremos de pagar R$ 806.400. Nós estamos estudando o contrato que gerencia, então, as câmeras, as sinaleiras, como nós chamamos, como é conhecido. Esse contrato a gente tem que ver como é que anda, o que está instalado e o que nos interessa, e nós vamos chamar a Câmara e a comunidade para a gente decidir o que é possível. Primeiro vamos fazer uma análise jurídica, e já estamos trabalhando em cima disso, mas esse aí também tem um custo grande. E tem alguma coisa a mais de telecomunicações também, que dá um valor de 115 mil. Então, a previsão é de nós deixar de gastar nesse ano, ou de investir, como queiram, 5.216.000. Essa é a proposta, esse é o foco que nós estamos trabalhando. Com isso, senhores, eu não quero dizer, e eu vou repetir de novo, que tenha qualquer coisa que possa desabonar, mas o momento é duro e nós precisamos reagir, e é dessa forma que estamos reagindo. Hoje assinei com o Banrisul a abertura de uma conta específica que a Câmara de Vereadores pediu para o recebimento das contribuições do Covid. O secretário Galafassi já tem a conta, estão prestando contas à Câmara, já está pronto. Doutora Leonora, uma das primeiras tarefas, a Vanessa, e eu sei que a senhora gosta da Vanessa, foi que achasse uma forma de a gente fazer a divulgação, sim, da ordem, das cirurgias, daquelas necessidades, e eles vão lhe procurar nos próximos dias. O Davi está aqui, é testemunha do que eu estou dizendo. Nós vamos achar uma forma de fazer isso. O imposto, o IPTU, o Galafassi explicou da dificuldade que a gente tem nesse momento, onde a maioria já pagou, e a dificuldade que a gente tem de prorrogar algo que já ultrapassou as datas. Mas estamos abertos para conversação a qualquer momento. Queria dizer para vocês que é um momento muito duro para a gente, é um momento dificílimo. Uma coisa é tu começar uma administração do zero, outra coisa, mesmo fazendo parte dela, como eu faço, é pegar de uma parte para frente e seguir no meio de uma pandemia. Tem sido muito duro, a dedicação da gente é muito grande. Nós vamos trabalhar tantas quantas horas forem preciso, e nós vamos dar explicação o tempo inteiro. Na próxima semana, vou marcar uma data para que a gente possa rever os projetos.
Aqueles que estão planejados, aqueles que já têm o dinheiro, aqueles que estão em andamento, em qual fase está e como é que nós estamos desenvolvendo. Isso a gente vai apresentar para a Câmara, para as entidades, para a imprensa. Nós vamos apresentar a todos detalhadamente. Estamos buscando os últimos dados, já fizemos a primeira triagem e vamos nos organizar para que a gente possa fazer isso e deixar claro para todos. No mais, eu quero agradecer o carinho, o respeito, dizer que a Câmara de Vereadores é, sim, um poder com muita força e deve ser respeitado pela legitimidade das urnas. Que a minha presença no governo é uma presença constitucional, que não tem sido fácil, que não foi fácil, mas é a minha tarefa, é a nossa tarefa. Muito obrigado, senhores. Então, primeiramente, eu quero fazer um agradecimento especial ao secretário de Finanças, né, o Gilberto Galafassi, né, pela presença, juntamente com o Gilmar Paulos e o Adriano Tuigo, pela apresentação aí da avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Né? Obrigado pela vinda aí na Câmara Municipal de Vereador e desejar também, como secretário, um bom trabalho, né, na tua caminhada. Agradecer todos os secretários aqui que estão presentes também, né? E também, para finalizar, quero agradecer, eu como presidente, nós como mesa, nós vereadores, Poder Legislativo também, agradecer a presença do Pedroso e desejar, prefeito, até o final do ano, um bom trabalho, né, que consiga atingir todas as metas aí que está previsto aí até o final do ano. Então, obrigado aí pela presença. Então, sucesso aí que Farroupilha precisa. Muito obrigado. Então, tá. E suspendo a sessão por 5 minutos aí. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.